teoria do ordenamento, por outros motivos, dentre os quais, que ao detectar certas objeções às teorias da norma jurídica, ele verificou que essas objeções se desvaneciam quando você ampliava o foco da norma para o ordenamento. Aquela clássica analogia, né, a norma é a árvore, o ordenamento é a floresta, ele deixa bem claro que ele está colocando uma nova abordagem, não que a visão dele seja totalmente inédita. Ele mesmo diz, né, que quando o Kelsen faz a distinção no Teoria Geral do Direito do Estado entre nomoestática e nomodinâmica, está fazendo ali uma distinção entre teoria da norma e teoria do ordenamento. Ele alude à obra Teoria Geral do Direito do Estado do Kelsen, mas a gente vai estudar isso na própria segunda edição da Teoria Pura do Direito. Tá bem. Essa ideia, certo, de ordenamento, ele deixa bem claro, ele diz que não é original. Os institucionalistas, por exemplo, notadamente Santi-Romano, já falavam disso. Há um trabalho que ele cita do Santi-Romano chamado Ordenamento Jurídico, de 1917. E esse ordenamento jurídico é conceituado de uma maneira bem simples como sendo um conjunto de normas jurídicas, tá, dentro de uma esfera territorial e também política. Bem, o Bobbio, nesse capítulo, ele também recapitula algo que está no final, ele remete a algo que está no final da teoria da norma jurídica, dentro daquela visão sobre como distinguir a norma jurídica de outras normas. Norma jurídica pode ser positiva ou negativa? Pode. Então, o critério de regras positivas ou negativas não dá para distinguir a norma jurídica. Podem ser gerais e abstratos individuais concretas? Podem. Então, esse critério também não se presta a caracterizar a norma jurídica. Podem ser categóricas ou hipotéticas? Podem ser hipotéticas. A norma jurídica tem uma natureza hipotética. Ocorre que há outras normas que também possuem natureza hipotética. Então, esse critério formal ligado a esses 3 pontos não seria suficiente para definirmos a norma jurídica. Se formos, então, para um critério material, aquela distinção, né, de que entre ações internas e externas, a moral diz respeito ao elemento interno, o direito ao elemento externo. Aliás, na verdade, a moral diz respeito aos dois, o interno e o externo, o direito ao externo. Mas, como vimos, também não é bem assim. O direito, por vezes, se interessa por ações. Não, ações não é uma boa palavra, por atos internos. O direito só se contenta com a exterioridade no caso de obediência à lei. Mas quando se trata de violação à lei, o direito está sim interessado na interioridade. João atropelou Marília. Por quê? Foi só um acidente? Foi intencional? Foi uma manobra descuidada? João estava embriagado? Havia consumido entorpecentes? O que se passava dentro de João quando o acidente aconteceu? Essas são questões importantes. Se João tiver causado o acidente e a morte de Marília, mediante um erro banal de trânsito, certo? Que infelizmente resultou numa fatalidade, ele será punido de uma maneira. Por outro lado, se ele tiver feito isso porque estava entupido de cachaça, o tratamento será outro. E se ele tiver feito isso com a intenção deliberada de matar aquela mulher, o tratamento será mais diferente ainda.
Então, senhores, também não dá para dizer que a distinção entre atos externos e internos possa separar normas jurídicas de outras normas. As ações subjetivas e intersubjetivas também não dá. Tudo bem, a regra jurídica é intersubjetiva, mas as regras de trato social também são. Aí temos também o critério, né, segundo o qual a norma é destinada, o critério do sujeito. A norma se dirige ao súdito ou ao juiz? Bem, por juiz, tá, o Bob usa isso no sentido amplo, que seria talvez melhor traduzido por agente do poder constituinte, agente estatal, agente público, talvez. Tá? Talvez o Bobbio esteja usando, na verdade, o juiz ligado ao antigo magister romano, que não serviria apenas a magistrado, referia-se a agentes públicos em geral. Tribuno era magister, questor era magister, cônsul era magister. Então, pois bem, a norma se dirige ao súdito ou ao agente público? Ela se dirige ao súdito no âmbito da sua norma primária, a regra de conduta. Não mate. E se dirige ao agente público no âmbito da norma secundária, ou seja, da regra sancionadora. Caso ele mate, 10, 20, 30 anos de cadeia. Não é o súdito que vai, por conta própria, se dirigir até a cadeia, ali entrar e se trancar por 30 anos. Não. Agentes estatais se encarregarão de fazer isso. Mas, enfim, o Bob aponta o seguinte. Ok, mas o que é um juiz ou um agente público? É aquele que, no caso de um juiz mesmo, propriamente dito, aquele que prestou um concurso de provas e títulos foi... Tá, mas quem fez esse concurso? Tribunal. Quem deu ao tribunal competência para esse concurso? A Lei Orgânica da Magistratura, respaldada na Constituição Federal. O que o Bobbio diz aí? Nessa definição de juiz, você tem que sair da norma minúscula e ir para o ordenamento. A norma isolada não vai dizer a você quem é um juiz. Tá? Então, o Bobbio aqui, mais uma vez, aponta para a necessidade de ter aquela visão de todo, a visão do ordenamento. Tá? A visão de ordenamento. Certo? Ele também fala, né, da exterioridade, institucionalização. Nós já vimos isso, e eu fui muito claro. Quando o Bobbio se refere à institucionalização, ele está se referindo apenas à norma estatal? Não. Tá? A norma condominial, por exemplo, as regras de condomínio, são normas institucionais. Então, por institucionalização, eu peço a vocês que tenham aí uma visão ampla da coisa, certo? Uma visão ampla. Prosseguindo. Bobbio diz que o que comumente chamamos de direito é mais uma característica de certos ordenamentos normativos do que certas normas. E realmente, gente, é verdade. Se você diz que direito é composto por norma jurídica, a norma jurídica é aquela que tem sanção institucionalizada, alguém pergunta, e as normas sem sanção? É verdade, a norma sem sanção. Mas os ordenamentos, esses têm que ter sanção. E as normas que não têm eficácia, que não obedecem, é verdade. Verdade, tem várias normas aí que não têm eficácia ou têm baixa eficácia. Mas o ordenamento como um todo, esse tem que ter eficácia.
Ou seja, de novo, algo que no âmbito estrito da norma pode encontrar exceções, no âmbito do ordenamento não vai encontrar exceção. Se um ordenamento como um todo perder a capacidade sancionatória ou perder a eficácia, ele deixa de existir. Ele deixa de existir. Então, ele não é um ordenamento sem sanção, certo? É a mesma coisa que você falar um ordenamento sem sanção. Uma norma sem sanção, uma norma sem eficácia pode existir. Um ordenamento sem sanção ou um ordenamento sem eficácia é a mesma coisa que você falar um ser humano vivo sem coração. Não. Isso não existe. Se tirar o coração dele, ele está morto. Ora bolas. Ele está morto. Tá? Bom, gente. Prosseguindo. Desculpa aqui, tá? Só me corrigindo. Na verdade, sim. A teoria da norma jurídica ela é anterior à teoria do ordenamento. Mas o desenvolvimento, as pesquisas do Hobbes de teoria do ordenamento antecedem a obra Teoria da Norma Jurídica. Justamente porque ele já estava enxergando que a teoria do ordenamento seria a maneira de responder a pontos que meramente a teoria da norma deixava em branco. Tá certo? Então, prosseguindo. Ele passa, então, né, ele diz, então, né, concluindo, essa posição proeminente que se dá ao ordenamento jurídico conduz a uma transmutação da perspectiva no tratamento de alguns problemas da teoria geral do direito. Essa transmutação pode ser assim expressa, enquanto, pela teoria tradicional, um ordenamento se compõe de normas jurídicas, na nova perspectiva, normas jurídicas são aquelas que venham a fazer parte de um ordenamento jurídico. Em outros termos, não existem ordenamentos jurídicos porque há normas jurídicas, mas existem normas jurídicas porque há ordenamentos jurídicos distintos dos ordenamentos não jurídicos. O termo direito, na mais comum acepção de direito subjetivo, significa um tipo de sistema normativo e não um tipo de norma. Então, gente, o Bobbio inverte a equação. Alguém diria, o que define um corpo humano? O que define o corpo humano é a composição por órgãos humanos. Um coração humano, um pulmão humano, um estômago humano. Inverte-se a coisa. O que define um órgão humano? Resposta: está presente no corpo humano. Bem, Bobbio passa, né, para um exercício aqui de lógica sobre a pluralidade de normas. A pluralidade de normas é essencial. Se ele defende uma teoria do ordenamento, ele tem que defender a pluralidade de normas, porque o ordenamento é conjunto. Não existe floresta de uma árvore só. E ele vai dar demonstrações, né, de por que seria impossível uma ordem jurídica de uma norma só. Se fosse uma norma dizendo que tudo é permitido, não teria, na verdade, regra nenhuma, seria anarquia. Tudo é proibido, isso seria o totalitarismo levado às últimas consequências, o horror dos horrores. Nem teria como conceber uma coisa dessas. Tudo é obrigatório. A vida social seria impossível, porque se tudo é obrigatório, então ações contrárias também são obrigatórias. E aí, como é que a pessoa faz? Ela deve ou não cumprir aquele ato? Bem, aí em seguida, o Bobbio vai falar de problemas do ordenamento jurídico que irão nortear os capítulos seguintes. Da unidade da hierarquia, que é o que eu vou falar, da unidade, hierarquia e antinomia jurídica, isso é o que eu vou falar, e em seguida a parte de lacunas e a teoria das relações entre os ordenamentos, que é o que vai ser falado pela próxima equipe.
Bem, indo aqui para a unidade do ordenamento jurídico. O ordenamento jurídico ele é plural, ele é composto por uma pluralidade de normas, mas ele é uno. Tal qual, gente, o corpo humano. É composto por uma variedade de órgãos, mas o corpo humano é um só. Ele forma uma unidade autônoma. Seus órgãos não formam unidades autônomas. Não há órgão no corpo humano que trabalhe sozinho. A função de um órgão sempre se remete a de outro órgão. O sistema digestivo remete ao sistema excretor. O coração remete ao aparelho respiratório. Tanto é que muitos falam em sistema cardiorrespiratório, já juntando as duas coisas. Uma norma sempre se remete a uma outra norma. Não há uma norma isolada, tá? Não existe. Ora, esse ordenamento jurídico, gente, ele não nasce do nada, não nasce do zero. Justamente em razão da sua complexidade, é impossível, além de ser impossível ele nascer do nada, é impossível que ele nasça de uma única fonte. Então, é necessário que esse ordenamento jurídico, ele seja composto por uma pluralidade de fontes. Isso nos leva à distinção entre fontes reconhecidas e fontes alegadas. São as fontes reconhecidas, resposta. Surge um ordenamento jurídico totalmente novo. Tá? Totalmente novo. Então, vamos pegar aqui o exemplo. A ordem colonial surge na América. E aí? Bom, gente, houve várias regras de ordenamento jurídico indígena que foram absorvidas pela ordem colonial. Nenhuma ordem jurídica recém-estabelecida, ela pode se dar ao luxo de desconsiderar completamente o para trás. Alguma coisa ela vai ter que manter. Por quê? Gente, porque primeiro, você começar do zero é uma tarefa praticamente impossível. Certo? É impossível. Então, é necessário que você trabalhe com as chamadas fontes reconhecidas justamente para que você não fique sempre reiniciando do zero. Que a vida não seja um eterno reset, um eterno restart. Mesmo quando uma ordem jurídica democrática sucede uma ordem jurídica ditatorial, várias normas do regime ditatorial são recepcionadas pela democracia. Nosso Código Tributário ainda é o Código Tributário do regime militar, 66. Para a época, muito bom. Hoje em dia, todo o sistema tributário brasileiro precisaria ser reformulado. É uma coisa... É que no sistema tributário, você ainda tem uma coisa muito retrógrada aqui, envolvendo tributação por mercadorias. Enfim. É muito difícil, né, você diferenciar mercadorias. Você vai aplicar o imposto de 10% sobre o tênis e 5% sobre a sandália. Tá, e o tal do croque, ele é o quê? Com novos e novos produtos surgindo, produtos que misturam as características de outros produtos, a delimitação de imposto sobre mercadorias, com base no tipo, na categoria da mercadoria, é realmente uma coisa muito fora de moda, tá? É muito retrógrado mesmo, certo?
Tem essa discussão. Qual é o imposto que o CROC deve pagar? Por mim, não tinha imposto nenhum, não tinha nem aquele produto, porque aquilo é um negócio feio pra caramba, né? Vamos combinar. E além do que, aquilo prende. Aí a garotada gosta muito de usar, já teve problema em escada rolante, que aquele troço prende. Aquilo não é uma coisa muito firme. Enfim. Mas vamos lá, prosseguindo. As fontes delegadas, por sua vez, já é o inverso. A ordem jurídica, quando se instaura, ela sabe que não vai dar conta de tudo. Então, ela delega a outros poderes da sociedade a capacidade de fazer normas. Então, um governo federal que delega aos estados capacidade de fazer normas, ou o inverso, governos estaduais que delegam ao governo federal uma capacidade de fazer normas. Isso também pode acontecer. A Federação Americana, de certa forma, foi criada assim, certo? Os estados concederam ao governo federal a capacidade de determinadas normas. Prosseguindo, certo? Quando você trata aqui ainda da fonte delegada, isso também abrange a autonomia privada, certo? Agora, notem que aqui é um debate ideológico. O poder da família, o poder dos pais educarem os filhos. Seria fonte reconhecida ou delegada? Bom, depende aí da sua visão ideológica da coisa. Uma fonte reconhecida significa você dizer: a família originalmente já tinha o poder de educar seus filhos. O Estado chega depois e reconhece esse direito. Historicamente, de fato, é assim, porque a família antecede o surgimento do Estado. Já, se você for pensar sobre a ótica de fonte delegada, não. O Estado delega à família o poder de cuidar da educação dos filhos. Professor, não é uma distinção puramente teórica, sem nenhuma repercussão prática? Não, senhores. Veja só, aquilo que eu reconheço que vem antes de mim, que tem alguma primazia, eu admito que aquilo é algo no qual eu não posso interferir demais. Já aquilo que sou eu que concedo, que sou eu que dou, um clássico provérbio africano: a mão que dá está sempre por cima da mão que recebe. Então, pais devem ter o direito de educar seus filhos em casa, sem mandá-los para a escola, com o Estado, no máximo, fazendo ali uma verificação, tipo, todo semestre teu filho vai fazer uma prova para ver se ele está indo razoavelmente bem. Certo? Se você encara o poder familiar como fonte delegada, provável que você diga: olha, foi o Estado que te deu o direito de educar seu filho. Portanto, o Estado pode regulamentar isso e te obrigar a mandar teu filho para a escola. Se você, por sua vez, trata o poder familiar como fonte que foi recepcionada, olha, isso já estava aqui, isso já existia antes. O Estado pode dar uma regulada, mas não pode interferir demais, porque é uma coisa que já existia. Tá? Epa, tem aqui os comentários, eu estava perdendo. Maicon, professor, sobre determinada lei não condena um determinado crime, mas outra lei condena, como fica a situação? A antinomia, como foi colocado, a antinomia será falado ainda na minha aula, tá?
João, é semelhante ao problema do Estado de Liberdade e o Estado Socialista que o Bob coloca na teoria de norma jurídica. Sim, sim, é semelhante. Tá? Então, pois bem, gente, e o próprio Bob não tem nenhum problema de admitir que há aí um debate ideológico. E, de certa forma, o justnaturalismo trabalha com a ideia de que várias coisas não é o Estado que delega, o Estado reconhece aquilo como um direito anterior à sua existência. Já um positivista pensa mais no sentido do Estado como alguém que delega certos poderes. Okay? Bem, vamos lá então. Ele fala aqui dos tipos, né, de fontes, tá? Ele fala do poder originário, que é a fonte das fontes. Normalmente, o poder originário, gente, é o quê? Uma Assembleia Constituinte. A Assembleia Constituinte cria lá a Constituição, tá? E ela, ao criar, né, essa Constituição, enfim, ela estabelece lá uma série de limites, inclusive. Não pode ter pena de morte no Brasil. São aí limites internos do poder normativo originário, certo? Limites internos, tá? Bom, por limites externos, por sua vez, como diz Bobbio, né? O materialismo não nasce no deserto. Tá? Ele nasce dentro de uma série de condições pré-existentes. Ora, essas condições, inclusive, podem ser geográficas. Me digam, de que maneira a Suíça pode ter uma lei tratando de pesca em alto mar? A Suíça não tem mar. Tem lá uns rios, tem lá uns lagos, ok? Mas não tem mar, certo? É um limite externo. Agora, vocês sabiam que a Islândia optou por não ter exército? Mas a Islândia é um país com alta renda per capita. Poderia ter um exército? A Islândia, se quisesse, poderia. Ela optou por não ter. A Islândia possui um acordo, se eu não me engano, com... Gente, ou é a Dinamarca ou é a Noruega. Se alguém puder pesquisar, aí eu agradeço. Em que a Islândia remunera as forças armadas, acho que da Noruega, e em caso de algum problema que a Islândia tenha que necessite intervenção de forças armadas, a Noruega se compromete a mandar suas tropas. Tá? É um acordo interessante. Isto, gente, foi uma limitação interna da ordem jurídica islandesa. Porque eles poderiam ter um exército se quisessem. Certo? Assim como a Suíça tem um exército. A Suíça tem um exército que é um dos treinamentos militares mais duros do mundo. Tá? Mas, mesmo sendo neutra, tá? A Suíça é serviço militar obrigatório mesmo. Todo cidadão suíço de sexo masculino completa 18 anos tem que ficar um ano de serviço militar. O interessante é que quando ele termina o serviço militar, o rifle dele é dado de presente, ele leva para casa. Ah, opa, alguém aqui já verificou. Ah, com a Dinamarca, com a Noruega e outros países da OTAN. Ah, tá, é mais de um, na verdade. Obrigado aí, viu? Mas assim, a Suíça a arma não é uma coisa liberada, não é liberada geral, não. Você tem o direito de ter uma arma na sua casa, para sua proteção. Ah, eu quero sair com minha arma na rua. Isso aí já vai dar problema. Aí já não... Muitos entendem, né, que no debate pró e contra armas, que a solução, digamos assim, intermediária, a melhor solução intermediária seria essa. O direito da pessoa fazendo curso ter uma arma, mas ter uma arma dentro de sua casa, certo? Para necessidade de defesa, tá bem? Mas não poderia sair com ela, andar com arma em público somente as autoridades constituídas, certo? Bom, prosseguindo, então tá, esse poder originário cria esses órgãos, ok, como eu falei, e entra aí uma discussão sobre
teoria da soberania. O justnaturalista diz: o poder civil originário forma-se a partir do estado da natureza. Estado da natureza esse onde já haviam certos direitos. E aí firma-se um contrato social. Gente, o contrato social, como eu já deixei claro, ele é uma metáfora. O próprio Rousseau não falava em contrato social como sendo um fato histórico concreto. O Rousseau nunca escreveu: olha, no ano de 1000 e bolinha, o pessoal se reuniu e assinou o contrato social. Tá? Embora eu particularmente ache que existem alguns momentos históricos que podem talvez chegar perto de serem considerados contratos sociais no sentido literal. Quando o Gengis Khan, quando o Temujin foi eleito grande Khan dos mongóis, ele foi eleito numa assembleia, num grande Kurultai, onde todas as tribos mongóis mandaram representantes. Foi 5 dias lá de cerimônia, dança, pagelança, canto. E desses 5 dias, 3 o Gengis Khan ficou em jejum, certo? E o último dia, jejum de água. Pelo amor de Deus, né? Para finalmente ser escolhido ali. Naquele exato momento, nasceu a nação mongol. Antes era um conjunto de 10 ou de 12 tribos que brigavam entre si. Tá? A nação mongol, ela nasce ali, naquele momento. E as fontes da época, os mongóis ainda não eram alfabetizados, então a gente tem que confiar nas fontes orais. Mas que haveria aproximadamente 400 mil tendas no grande Kurultai, na grande assembleia, que escolheu Gengis Khan, símbolo dos mongóis, e criou ali a nação mongol. Enfim. A segunda hipótese, gente, seria chamada de Lockeana, né, como diz. O poder civil é fundado com o objetivo de assegurar o melhor gozo dos direitos naturais. Tá? Desculpa, perdão. Tem a teoria do contrato social. Aí ela se distingue na visão hobbesiana. A visão hobbesiana enxerga o estado da natureza como uma coisa selvagem. Olha, era tudo uma bagunça, era só violência. O Estado vem para botar freio nisso. A visão lockeana, ela enxerga o estado da natureza como algo que tinha seu valor. E que, portanto, ali existiam certos direitos fundamentais que devem continuar sendo respeitados. Isso depende muito, gente, de como você encara a humanidade antes da civilização no sentido clássico da palavra. Civilização no sentido clássico se refere a um conjunto de características que vão surgir lá 6.000 a.C., ou então a partir da Revolução Neolítica, 8.000 a.C. Tá? Só que, se você enxerga, vamos pensar aqui o homem das cavernas, se você enxerga ali aquela vida como meramente selvageria, é provável que você seja um adepto de uma visão hobbesiana. Chega uma coisa chamada Estado para, digamos, botar ordem naquilo. Se você enxerga que, por outro lado, aquilo tinha algum tipo de valor intrínseco, então é provável que você adote uma visão lockeana, né, do John Locke. Olha, o Estado chega, mas ele não chega como senhor de todas as qualidades e nada que tinha para trás prestava, não. O Estado chega para assegurar várias coisas, inclusive o respeito a alguns direitos que já existiam. Enfim. Isso é relevante porque, dentro de uma visão lockeana, como diz o Bobbio, a soberania nasce absoluta, sem limites. Já na visão lockeana, a soberania nasce com limitações.
Bom, vamos aqui então para as fontes do direito ainda. O ordenamento jurídico, gente, ele regula a produção normativa, tá? Ele regula essa produção. Então, a gente fala aqui, certo? Por fonte, inclusive, origem. Como é que isso se daria num ordenamento estatal moderno? Ele diz que nós temos normas de conduta e normas de estrutura. Isso é o que vamos ver posteriormente em Hart, onde ele chama normas de conduta de normas primárias e normas de estrutura de normas secundárias. E o Miguel Reale também tem um raciocínio semelhante. Norma de conduta. Não mate. Norma de estrutura. Quem define a criação de leis? Quem vai cuidar do processo judicial do assassino? Quem vai botá-lo na cadeia? Essas são questões respondidas por norma de estrutura. Então, gente, as normas de estrutura, elas se voltam, elas acabam sendo também normas para a produção de outras normas. Então, normas que prevêem a competência do parlamento para legislar são normas de estrutura. Porque, repito, são normas para a produção de outras normas. A clássica tripartição das normas de conduta, como sabemos, certo? Triplo modal deontico, as normas imperativas, também chamadas de obrigatórias, as proibitivas e as permissivas. Tá? E aí, ele faz, né, uma análise combinatória para daí derivar 9 tipos, que inclusive alguns acabam até coincidindo. Tá? Bem, ele entra em seguida na estrutura, chamada estrutura escalonada do ordenamento jurídico. A estrutura escalonada vai desde normas inferiores até normas superiores, já vimos isso. Até que chegamos na norma fundamental, que é uma norma pressuposta. Se a Constituição é a lei máxima do país, gerada, tendo por fonte um poder constituinte originário, a norma fundamental é aquela que diz que nós devemos obedecer esse poder constituinte originário. Seria justamente uma norma pressuposta. Não está expressa, não está explícita. Essa estrutura hierárquica é algo fundamental no pensamento do Kelsen e também se torna muito importante no pensamento do Bobbio. Tá? Ora, quando ele vai tratar, inclusive, das antinomias, né, o próprio critério hierárquico será um critério relevante para a solução de antinomias. Bom, o outro ponto aqui também é quando ele fala da estrutura hierárquica na forma de pirâmide, embora aqui uma observação, ele atribui isso aqui ao Kelsen. Na verdade, na época que ele escreveu isso, foi em 1960, mas hoje em dia nós já sabemos que grande parte dessa ideia veio de um aluno do Kelsen, o Adolf Julius Merkel, que o Kelsen, infelizmente, aí, né, um ponto falho da biografia dele, o Kelsen não foi suficientemente explícito em dar créditos a esse aluno por conta dessa construção teórica. Então, por isso que a gente ainda fala muito em pirâmide kelseniana. Esse é o termo utilizado na linguagem do dia a dia, no direito. Mas, se vocês forem frequentar cursos ou seminários, grupos de pesquisa ligados à teoria kelseniana, vocês já vão ver que se usa a expressão pirâmide de Merkel, certo? Enfim, né? O Kelsen tem umas histórias aí complicadas em relação a alunos. Houve um que o acusou de plágio, tá?
Não o Nerk, um outro aluno. É uma história bem interessante mesmo, viu? Esse é um tipo de coisa. Sabe que eu juro a vocês que eu já pensei em meio que escrever um roteiro e fazer um trabalho tipo uma peça com alunos interpretando os personagens, porque tudo isso está bem documentado, não é difícil. E bem documentado até em língua portuguesa, tá? Não é difícil levantar a história, não. A acusação de plágio que o Kelsen sofreu, ela foi objeto de uma dissertação de mestrado de um aluno da USP, orientado pelo professor Ari Marcelo Solon. Tá lá, ele descreve toda a história. Certo? E é muito interessante, juro que eu já me passou pela cabeça, eu precisaria um pouco de tempo, lógico, para meio que escrever um roteiro, chamar alguém da Exact para ajudar também, para participar, né? Escrever um roteiro e botar os alunos para interpretar. Porque teve um processo administrativo, teve um julgamento administrativo na Universidade de Viena, para saber se o Kelsen tinha ou não realmente plagiado o aluno. Né? Agora, assim, esse aluno, gente, ele também não é uma fonte muito confiável. Ele brigava com todo mundo. Né? E, assim, logo no início, ele se dirigia ao Kelsen, né? Não, olha, eu vejo o senhor como se eu fosse um pai para mim. Aí o Kelsen, muitos anos depois, comentou, ele falava isso, que ele me via como um pai. Mas eu não sabia que ele era brigado com o pai dele. Quando eu soube, eu fiquei preocupado. Certo? Enfim, né? Mas aqui é interessante você pegar algo dessas pessoas que nós vemos apenas pela visão, nós vemos apenas pelas obras, e olhar o ser humano por trás. O Bobbio, por exemplo, o Bobbio teve uma depressão muito profunda quando a esposa faleceu. Ele parou de escrever, ele parou de dar entrevista, ele parou de dar palestra, ele fugiu do mundo quando a esposa faleceu. Foi a vida intelectual do Bobbio acabou ali, com a morte da esposa. O que os anos depois foram a vida física dele. O que restou da vida física. Né? Minha água acabou. Bom, então, prosseguindo, né, temos os limites materiais e formais, tá? Os limites relativos ao conteúdo e relativos à forma. Limites relativos ao conteúdo. A Constituição brasileira diz: não haverá pena de morte no Brasil, exceto em caso de guerra declarada. É um limite material, gente. O legislador não pode mudar isso, não pode criar pena de morte mais. E o limite formal? A Constituição prevê que legislação sobre moeda é competência exclusiva do governo federal. Veja bem, no caso ela diz, não pode fazer lei sobre isso. Esse é o limite material. No outro caso, pode fazer lei. Não há limite no conteúdo, há limite na forma. Mas você não pode. Você, Estado, não pode, só o governo federal. Por quê? Resposta, né? Para nós não termos uma situação de. Já pensou cada Estado uma moeda diferente? Ou cada Estado com o poder de emitir moeda? Que, de certa forma, na época dos bancos estaduais era assim. Os Estados utilizavam os bancos estaduais como enfim, quase como um banco central, uma casa da moeda. Mas isso é outra história. Bom, então, colocados esses pontos, certo? Aqui também a norma fundamental, ainda que ele volta a falar, tá? Mas já avançamos bem nesse sentido, fora o fato que depois vamos ver o próprio Kelsen.
ele entra por fim na relação de direito e força. Que, gente, na aula que eu dei, eu fui muito claro, o direito e a força, o direito não exclui a força. O direito é uma maneira de tentar gerir a força. E sempre estará, de alguma maneira, vinculado à força. O ideal é que o direito a controle. Embora em algumas situações, a força controla o direito. Aquela frase do Bob que eu falei. O direito pode controlar a força nos limites mais baixos, nos limites mais altos, muitas vezes é o inverso. Certo? Bem, entramos então aqui nesse capítulo 3, que é sobre coerência do ordenamento e as antinomias. Gente, eu preciso parar para pegar uma água, desculpem. Só um instante, tá? Oi, a internet não caiu, não. Aqui tá normal.
Oi, gente, voltei. Uhum. Bem, gente, veja só. Nós já estudamos, gente, as antinomias, tá bem? Foi estudado no período passado. Porém, falamos da necessidade de coerência do ordenamento jurídico, falamos da importância da hierarquia, falamos da interpretação sistemática, ou seja, a norma jurídica não é interpretada isoladamente, ela é interpretada dentro da ordem jurídica que ela integra. E quando nós falamos de antinomias, o Bobbio aqui, né, além de falar das antinomias, ele entra nos critérios de solução de antinomias. E aí entram as antinomias de primeiro e de segundo grau. Uma antinomia de primeiro grau, ela é uma antinomia que apenas há um critério envolvido. No caso do critério hierárquico, o conflito entre uma norma superior e uma norma inferior. Prevalece qual? A norma superior. O critério de conteúdo é o conflito entre uma lei especial e uma lei geral. Prevalece qual? A lei especial. E o critério cronológico, em que no conflito entre uma lei mais recente e uma mais antiga, prevalece uma mais recente. Até aí, tudo bem. Tá? Então, se duas normas jurídicas, nos 4 âmbitos de validade, temporal, espacial, pessoal e material, se elas coincidem, entram em conflito, o primeiro critério, o critério de primeiro grau para solucionar é este que eu mencionei. Ocorre, contudo, o seguinte. Assim, ele faz também, né, a distinção entre antinomia total e a antinomia parcial. E, por fim, a total parcial. Nós sabemos, gente, que há normas que elas têm graus de abrangência distintos. Então, uma norma jurídica, um antigo Código Civil e um novo Código Civil são duas normas que estão em total antinomia um com o outro. Uma delas vai ter que ser totalmente excluída para a outra permanecer. Por outro lado, uma lei geral e uma lei específica, de um lado o Código Civil, do outro o Código de Defesa do Consumidor, é provável que o Código de Defesa do Consumidor se sobreponha a certas regras do Código Civil, que o Código Civil é uma lei ampla. Será uma antinomia total parcial aí. E, por fim, antinomia parcial é quando duas normas elas irão conflitar entre partes suas. Geralmente no conflito entre duas normas específicas. Tá? Esse é um ponto relevante, por quê? Justamente para que nós tenhamos a ideia de que a visão de que a antinomia, o conflito normativo, ele não é necessariamente uma regra de perde-ganha, ou de mata-mata, né, usando a linguagem do futebol. Você, por vezes, pode ter situações onde, na solução de antinomia, você precisa excluir ou afastar, eu prefiro o termo afastar certas normas,
ao mesmo tempo que você deixa outras normas da mesma lei continuando a coexistir. De qualquer maneira, algo que efetivamente aqui é uma novidade, que não foi falado no período passado, são as antinomias impróprias. Nós falamos das antinomias, sim, gente, falamos de primeiro grau e as de segundo grau também falamos. Falamos, certo, ano passado, das antinomias de segundo grau, quando os critérios de cronologia, cronologia, conteúdo e hierarquia entram em conflito entre si. Falamos disso? Sim, professor. Então, tá bem. Prevalece o critério da hierarquia, tá certo? Em seguida, o critério do conteúdo e, por fim, o critério da cronologia. Embora note, Bobbio vai dizer que, para o pensamento dele, nem sempre vai ser assim. O Bobbio vai dizer que muitas das questões ligadas a antinomias de segundo grau, você pode... o critério de solução não será uma coisa tão preto no branco. Certo? Que, por vezes, você pode ter situações onde a cronologia se sobreponha à especialidade, ao conteúdo. Um outro critério também, que seria o critério da norma mais protetiva. Se duas normas entram em conflito, vamos ficar com aquela que melhor protege. Mas aí Bob faz a pergunta, aquela que protege a quem? Toda norma jurídica, quando ela cria um direito para um, ela cria uma obrigação para outro. Vamos ficar com a norma jurídica que protege o consumidor. Mas a norma jurídica que protege o consumidor cria muitas vezes um ônus para o fornecedor. Então ela é protetiva para um e desprotetiva para outro. Vamos escolher a norma jurídica que protege o contribuinte. Mas a norma jurídica que protege o contribuinte pode desproteger o fisco. Então, o critério da norma mais protetiva como solução de antinomia, para o Bobbio, acaba sendo um critério ideológico, não é um critério efetivamente técnico. Tá bem? Bom, vamos agora para as antinomias impróprias. As antinomias impróprias, gente, não são... E isto realmente é algo inédito, isso não foi falado. Antinomias impróprias, gente, elas não são exatamente antinomias. Pois não, Paulo? Só voltando esse ponto rapidinho, é que o Bob, inclusive, chega a falar, pelo que eu entendi, de que às vezes, inclusive ele usa a palavra geral, se não me engano, geralmente uma lei específica vai prevalecer sobre uma superior porque ela é menos generalizada, abstrata. Seria isso no caso de antinomia mesmo, na visão dele? Sim, sim. Veja, os critérios que são defendidos no direito brasileiro, que são a prevalência da hierarquia, seguido do conteúdo e seguido da cronologia, não são exatamente os critérios do Bobbio, tá? Mas, gente, para efeitos de direito brasileiro, nós começamos pela hierarquia, depois passamos para o conteúdo e, por último, a cronologia. A cronologia é o patinho feio. Tá certo? A antinomia imprópria, gente, ela não é bem uma antinomia, ela é uma incoerência. Incoerência que, por vezes, o ordenamento jurídico terá que corrigir, mas, por vezes, ele vai ter que lidar. Ele começa pela antinomia de princípio. Tá. Vejam só. Numa antinomia de princípio, vamos aqui pensar em dois princípios que entram em colisão. Liberdade e segurança. Queremos ter liberdade, queremos ter segurança. Só que essas duas regras vão entrar em conflito. Tá? Elas vão entrar em conflito. Afinal de contas, vamos lá. Qual foi a controvérsia sobre a questão do policiamento no campus da UFAM?
Quem sabe aí me dizer? Alguém aí? Não ouvi falar. Tá bem, ok. Oi, Lucas. Seria alguma coisa a ver com o fato da UFAM ser uma federal, um ente federal, e não poderia, no caso, ter polícia estadual? Não. A questão nem tanto foi essa. O que acontece? Estava tendo muito assalto, ok, de fato, ainda tem, e assalto, né, e situações de importunação sexual. Violência sexual propriamente dita, eu desconheço, espero que não tenha tido. Não sei se alguma aí das moças tá mais informada sobre isso, mas queixas de importunação sexual por estranhos estava tendo bastante, além de assaltos. Enfim, estamos aí com um problema de segurança, correto? Muito bem. Então, cogitou-se a possibilidade de ter policiamento. O que alguns alegaram que o policiamento iria inibir a liberdade dos alunos. Tá, vamos falar em português claro. A turma do Verde estava com receio de que com a polícia lá você não pudesse lá fumar a sua erva em paz. Poxa, pô, caramba, né? Vamos ser razoável, né? Ou seja, haveria um constrangimento à sua liberdade. Liberdade para dentro da cabeça. Tá bem. Aí depois vocês editam isso, tá bem? E manda lá para os amigos de vocês da UFAM, eles me xingarem. Vejam, gente. É um eterno conflito entre liberdade e segurança. E não há escolhas fáceis. A rigor é verdade. Se você botar policiamento, há um aumento da segurança. Mas as pessoas se sentirão mais inibidas em relação aí à sua liberdade. E se você tirar a polícia e deixarem as pessoas mais livres, as pessoas podem ser livres para fazer coisas que não fazem mal a mais ninguém, ou podem ser livres, o estado da natureza. Opa, Andrei, muito bem, Andrei. Poxa, o André aqui fez uma observação muito justa, o estado da natureza. O que é natural não faz mal, né, Andrei? Então, mas se você também der uma maior liberdade, é a liberdade para o bom e para o ruim. Gente, vocês sabiam que a população londrina no século XVIII se revoltou contra a ideia de haver um aparato policial permanente na cidade? A população de Londres? A população de Londres via aquilo como uma opressão às suas liberdades. Como assim? Vai ter um policial me olhando em cada esquina? Que história é essa? Vai cuidar da sua vida, certo? Embora, claro, né? Isso estamos falando de uma época onde as pessoas tinham uma liberdade de portar armas. Então, o indivíduo que se entendia como responsável pela sua segurança. Num contexto em que o Estado assume o monopólio do uso das armas, não vai ter jeito. A segurança pública, segurança vai ter que ser feita pelo Estado. Mas, enfim, gente, são dilemas que vão ocorrer. Mais liberdade ou menos segurança? Mais liberdade ou mais segurança? Não vai dar para ter tudo. Certo? O segundo problema é a antinomia de avaliação. A antinomia de avaliação, ela é um problema que precisa ser corrigido. Ela não é uma situação com uma tensão entre liberdade e segurança, antinomia de princípio, que você vai ter que lidar. Não, a antinomia de avaliação, correto, ela não acontecer. A antinomia de avaliação é quando a ordem jurídica trata de maneira desproporcional certas condutas. As avalia de maneira desproporcional. Veja, uma coisa que aconteceu no governo anterior, que até os oponentes aplaudiram,
foi a sanção da lei que agravou as penas para maus tratos a animais. Certo? Foi uma das raras coisas que até quem discordava do governo bateu palma. Tá? A princípio, parece algo bastante positivo, certo? Eu tenho horror a quem maltrata animal, pelo amor de Deus, eu tenho horror a isso. Eu era criança, morei no interior, fiz muita coisa de interior, muita. Mas ficar balando passarinho, isso eu nunca fiz. Nossa, tão bonitinho ele ali, deixando ele cantando. Meu Deus do céu. Certo? Mas aí tinha lá uns peixes, né, que balavam. Enfim. Não é coisa mesmo de interior, mas eu na época já não gostava disso. Então, a princípio, sim, sem dúvida alguma, é uma coisa boa. Poxa, maus tratos a animais, isso não deve acontecer. Mas, gente, como alertaram alguns penalistas na época, a Janaína Pascoal, por exemplo, a lei para maus tratos a animais, ao agravar as penalidades, criou a possibilidade de que alguém maltratando animais pegue uma pena mais alta do que alguém que maltratou uma criança. Opa! Qual está sendo aí o seu critério de avaliação? O seu critério de proporção? Qual está sendo o seu critério do que é mais ou menos importante? Repito, eu tenho horror a maus tratos animais. Mas é evidente que, certo, a criança é digna de uma proteção maior. Por favor, tá? Ninguém vem aqui com conversa fiada de que é pai ou mãe de pet. Quem abrir a boca para falar isso, eu vou desligar dessa aula. Isso aqui não é aula democrática, não. Eu defino quem entra e quem sai. Ora, bolas. Eu sou mãe de pet, eu sou pai de pet. Vá! Larga de frescura. Ora. Larga de frescura, meu filho. Gente, piadas à parte, certo? Os seres humanos são mais importantes do que os animais. Por favor. Maus tratos à criança é que devem ser punidos de uma maneira mais severa do que maus tratos a animais. Não o inverso. Esse seria um problema da antinomia de avaliação. Um problema também que tinha, logo quando as leis ambientais mais severas surgiram, elas surgiram de maneira muito draconiana. Então, a regra, por exemplo, da inafiançabilidade de crime ambiental. Então, vejam, o cara era pego pescando no defeso. Muitas vezes para alimentar a família dele. Porque primeiro surgiu o defeso, só depois que veio o seguro defeso, né? Gente, esclarecer para quem não sabe, né? O defeso é um período que estipula de proibição de vedação de pesca, justamente que está ligado a um período reprodutivo dos peixes. Segundo o defeso, por sua vez, um valor pelo qual o caboclo vai receber para sustentar naquele período, que ele não pode pescar, por bolas. O sujeito pego no início dos anos 90 com peixe, com pescado na época do defeso, ia para a cadeia sem direito à fiança. Por outro lado, o sujeito que havia atropelado e matado uma pessoa bêbado tinha direito à fiança. Os senhores acham que isso está proporcional, cavalheiros? Cavalheiros e damas, senhoras e senhores? Não, gente. Não há proporcionalidade disso. Os critérios de avaliação estão distorcidos. A vida humana deve ter a primazia. Isso é o óbvio, pelo amor de Deus. Tá? Isso é o óbvio. Então, isso é o que Norberto Bobbio chama de antinomia de avaliação. A ideia original nem é dele, na verdade, isso está no Karl English, Introdução ao Direito, enfim. Tá? Entenderam, portanto, o que é essa antinomia de avaliação? Tudo bem? Por fim, a antinomia teleológica.
Uma antinomia teleológica, gente, ela... vamos lá, teleológico está ligado a quê? É finalístico, né? Aquilo, o que você deseja? A antinomia teleológica é quando há uma oposição entre uma norma que prescreve um fim e a norma que prescreve um meio de alcançar aquele fim. Tá? Então, a norma jurídica tributária tem a finalidade de quê? De levar recursos para o Estado. Então, o que você faz? Você começa a criar impostos. Tributos, tributos, tributos. A arrecadação do Estado sobe. Só que vai chegar num ponto em que ela vai começar a cair. Mas como? Aumentamos os impostos, por que a arrecadação caiu? Por causa de uma coisa chamada curva de Laffer. Um economista americano, o Arthur Laffer, certo? Preconizou nos anos 80 que existe um ponto ótimo de arrecadação de impostos. Você vai subindo os impostos, a arrecadação sobe. Mas chega num ponto em que aqueles impostos se tornam tão pesados que as pessoas deixam de abrir empresas. Vai pagar muito caro o imposto. As pessoas começam a mandar dinheiro para fora do país. Não, eu quero fugir daqui da tributação. O Gerard Depardieu, né, aquele ator francês muito famoso, fez um que os seus ficaram horrorizados. Ele mudou o domicílio fiscal dele para a Rússia, que na França ele estava pagando muito imposto. Aqueles grandes atores ingleses, artistas, rockstars, o Mick Jagger, não tem residência fiscal na Inglaterra, tem na Irlanda, onde os impostos são mais baixos. Então, a partir de um certo ponto, ocorre uma fuga de capitais ou um entesouramento de valores. O dinheiro não é mais investido. O dinheiro não circula mais na rua. As pessoas não abrem mais restaurantes, shopping centers, sapatarias. Não. Elas não querem mais gerar atividade econômica, porque o imposto é alto demais. Sem atividade econômica, a arrecadação cai. Esse seria um exemplo. Tá? Bem, gente, os critérios, né, para a solução de antinomias aqui já foram falados, tá bem? Apenas recordando que em relação às antinomias de segundo grau, tá? As antinomias de segundo grau, o Bob usa critérios um tanto diferentes dos critérios que são adotados no ordenamento jurídico brasileiro, certo? Enfim, ok, os pontos principais eram esses. Queridos, vamos interromper aqui a gravação para quê? Para que nós tenhamos essa aula separada, tá certo? Da outra que vai acontecer. Eu vou encerrar a chamada e vou mandar um outro link. Ou então, acho que até não podemos até utilizar esse mesmo link. Eu vou aqui encerrar a gravação. Oi, Lucas. Professor, só para confirmar, essa parte aqui seria o que o grupo passado vai fazer a transcrição e a próxima, então, seria o que o grupo de hoje vai fazer a transcrição. Correto, isso mesmo. Muito obrigado. Alguém falou intervalo, eu acho muito cedo ainda. Vamos só parar aqui a gravação. Eu vou fechar a chamada e em seguida reabro, tá bem? Ainda está muito cedo, 8h30 para intervalo.